Que pai é o nosso? É o título da mensagem que hoje vamos estudar no Está Escrito. Te convido a conhecer mais sobre a realidade de ser assumido como filho do Rei do Universo. Tome sua Bíblia, lápis e papel e venha aprender sobre a oração do Senhor. Essa série aqui, olha, já está mexendo nos ânimos, nas expectativas de muita gente. Espero que mexa na sua também. E o tema de hoje é um tema muito especial. Que Pai é o nosso? A gente vai falar do nosso grande Pai, o nosso Pai Nosso que estás nos céus. Mas antes, como a gente está falando sobre oração, eu quero apresentar aqui um pensamento sobre oração. Olha só essa frase que interessante, ó. Orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Não deixe para orar quando as coisas aparentemente não tiverem mais solução. Ore, dependa da oração. Seja um homem, seja uma mulher de oração. Tenho certeza que você vai ter muito mais motivo para sorrir do que para chorar e se lamentar, tá bem? Como o tema é oração, e a oração do Senhor, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, quero te convidar a ir à Bíblia comigo, para a gente ler aqui dentro da Bíblia, na Palavra de Deus. Nós vamos juntos aqui dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu queria que você lesse comigo, especialmente aqui o verso 9. Diz assim o texto: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Vamos parar aqui um pouquinho. Como é que é o seu relacionamento com o seu pai? Essa é uma ferida para muita gente. Graças a Deus eu tenho um pai que foi maravilhoso. Um pai que foi presente, não me abandonou. Mas essa não é a realidade de muitas pessoas. Inclusive, quando a Bíblia fala de Deus na imagem de um pai, isso é um ruído para muita gente. Qual é o sentimento que você carrega do seu pai? Talvez esse problema do paternalismo pode se transformar numa dificuldade que as pessoas hoje vivem na nossa sociedade, que é o patriarcalismo. Muitos que são contra o patriarcalismo têm um problema com o paternalismo, um relacionamento difícil com o pai. Deixa eu contar para você a história de um sem-teto holandês que teve a vida totalmente mudada depois que ele descobriu quem era o seu pai. Ele morava nas ruas, até que ele descobriu que era filho de um multimilionário holandês. Ele morava na cidade de Amsterdã, quando ele descobriu que era o único filho de Alfred Winkler, um homem de negócios, multimilionário, com quem a sua mãe teve uma aventura amorosa. Quando ele descobriu que era filho, ele passou de um ex-dependente de drogas para alguém que tinha uma outra vida, outra condição. Sua vida deu uma guinada, foi um giro. Quando ele estava dando uma entrevista, contando a sua história à BBC, um canal de televisão, ele disse: a mudança que eu experimentei foi como um giro de 180 graus. Um dia eu estava dormindo nas ruas e poucos dias depois estava dormindo em um apartamento no centro de Amsterdã, eu tinha dinheiro no banco e eu pude voltar a viver. Assim como esse rapaz, Jerry Winkler, teve a sua vida mudada quando ele descobriu quem era o seu pai. Eu tenho certeza que hoje, através da oração do Pai Nosso, quando você descobrir quem é o seu pai, quando você se aproximar dele, tirando todas as barreiras, todos os preconceitos que talvez você carregue no coração, a sua vida vai mudar. Esse Pai grande, maravilhoso,
vai fazer a sua vida ter um outro sentido, um outro significado. Agora, a gente tem algumas lições importantes dessa metade de verso que a gente leu, né? Não é nem um verso inteiro. Nós vamos aqui à primeira petição que o Pai Nosso apresenta. E ela é justamente dirigida a esse Pai que é dito estás lá nos céus. Mas aqui tem uma lição importante. A primeira, a gente às vezes lê o texto e não presta atenção nisso daqui. E qual é a lição? Antes de Deus ser Deus, na oração, Jesus nos faz entender que Ele é o nosso Pai. Primeira lição que a gente precisa entender: a paternidade vem antes da divindade. Antes de nós reconhecermos a divindade, a deidade de Deus, nós devemos reconhecer a sua paternidade. Mas por que isso? Porque antes de estar lá no céu, Ele é o nosso Pai. Jesus mostrou no seu ministério essa proximidade que Ele tinha com o Pai. Por exemplo, quando você vai aqui no Evangelho de João, se você puder abrir comigo, o capítulo 10 do Evangelho de João, olha só o que ele diz no verso 30. Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. Perceba que Jesus tinha essa afinidade com o Pai. E não apenas ele desenvolveu isso com o Pai, porque ele tinha na sua essência, ele recomendou essa intimidade para nós também. É por isso que nós precisamos reconhecer a paternidade de Deus antes da sua divindade. Só que quando a gente vai estudando aqui o Evangelho, a gente vai percebendo que esse relacionamento de Jesus com o Pai tinha algumas outras características. Por exemplo, Jesus, ele tinha a mesma disposição que o Pai tinha. Por exemplo, no Evangelho de João, se você puder abrir aí comigo, capítulo 5, olha o que diz o verso 17. Diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Perceba que tanto o Pai quanto Jesus estavam alinhados, tinham a mesma disposição, trabalhavam juntos, tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Veja, Jesus tinha afinidade com o Pai, mas ele tinha a mesma disposição que o Pai. Ele dizia: eu e o Pai somos um, dizia: nós trabalhamos juntos. São lições que a gente precisa levar para a nossa vida espiritual. Mas não para aí. Tem uma outra lição muito importante, se você puder, no capítulo 13 do Evangelho de João, o verso 3, olha essa lição interessante da vida de Jesus. Sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos. Perceba aqui, o Pai tudo confiara às suas mãos. Esse verso aqui, ele nos ensina que Jesus, ele tinha confiança no Pai. Ele sabia que o Pai havia confiado tudo nas mãos dele. Era uma confiança mútua. Ele confiava no Pai e o Pai confiava tudo a ele. É esse tipo de relacionamento que a gente precisa desenvolver. Assim como Jesus, eu também devo ver como ele é de fato, um Pai amoroso. Jesus, ele começa mostrando para os seus discípulos que há um Pai, é um Pai que ouve, ainda que ele esteja lá no céu. Como disse John Stott, ele não é um bicho-papão. Ele não deixa as pessoas aterrorizadas com a sua crueldade. Ele preenche o ideal da paternidade quando ele demonstra o seu cuidado amoroso para com os seus filhos. É esse Pai que você tem. Talvez você tenha dificuldade para se relacionar com Deus, porque o referencial de paternidade que você tem, o seu pai terreno, ele é, ou talvez ele tenha sido no passado, muito diferente do Pai que o Senhor Jesus nos apresenta na Bíblia. Infelizmente, a gente conhece muitas pessoas que tiveram pais severos, não é? É o seu caso? Um pai cruel, um pai rude, um pai egocêntrico, que cuidava só dos seus interesses e não cuidava nada do bem-estar dos filhos. Talvez seu pai foi negligente, um bêbado,
um drogado, que destruiu a sua personalidade, destruiu o seu caráter, a sua confiança. Só que não é somente essa realidade que os descrentes enfrentam. Tem muita gente, tem muito lar que o pai é crente e que a figura do pai, ela é igual à figura do próprio diabo. A pessoa vai à igreja, mas não é transformada. Por isso que o nome do pai, ou o nome pai, para muita gente, em vez de apresentar uma recordação feliz, às vezes, ele traz uma imagem de temor, de repulsa, de cólera, de hostilidade, às vezes de ódio, também desprezo. Será que esse é o seu problema? Sem você perceber, você tem desconfiança aguda das pessoas. Deixa eu te dizer, o amor de Deus, ele é grande por nós. Um amor que não dá para a gente calcular, não dá para a gente contar. Quando a gente vai à Bíblia, lá em Isaías 49, o verso 15, você encontra uma afirmação linda, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda está mamando, de sorte que não se compadeça do filho que está no seu ventre? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deixa eu te dizer uma coisa, para que você seja curado de vez dessa imagem que possivelmente o termo pai traz para o seu coração. Faz uma coisa, peça para que o Senhor se revele do jeitinho que Ele é. Esse Deus amoroso, esse Deus que enche o nosso coração de paz. Para que você, antes de identificar Deus através da sua divindade, entenda, compreenda, ame e aceite a sua paternidade. Para que você diga assim: lá está o meu Pai. Deus pode te ajudar. Acredite nisso. Mas há uma segunda lição aqui, nessa petição do Pai Nosso, no verso 9. Mais do que a paternidade vir antes da divindade, a paternidade, ela revela proximidade ou pessoalidade. Olha só que interessante. Jesus chamava o seu Pai de um Pai Nosso. Sabe por quê? Jesus queria que a gente aqui, ao ler, ao fazer essa oração, Ele queria que a gente entendesse que Deus é um ser pessoal, que Ele é próximo, Ele é o nosso Pai. A paternidade de Deus, ela pode ser entendida dentro de algumas perspectivas que a Bíblia apresenta. E eu quero mostrar isso aqui para você. A primeira delas está aqui no Antigo Testamento, se você puder me acompanhar, livro de Malaquias, capítulo 2, o verso 10. Diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Observe que o profeta Malaquias aqui está dizendo que nós temos uma paternidade natural. Foi Deus que nos criou. Você não veio do macaco, está entendendo? Você é obra, é fruto, é criação desse Pai. O profeta Isaías tem uma ideia parecida. Isaías, capítulo 64, olha o que diz aqui o verso 8. Diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. A primeira realidade da paternidade é que nós temos uma paternidade natural em Deus. Mas não só isso, nós temos também uma paternidade espiritual. Quer ver só? Efésios aí, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, se você puder abrir comigo, olha só o que diz aqui Efésios, capítulo 2, o verso 10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, veja, de antemão preparou
para que andássemos nela. Preste atenção aqui numa coisa. Nós somos naturalmente filhos de Deus, mas nós nos afastamos por causa do pecado. E quando nós nos afastamos, Deus, Ele preparou uma forma. Veja, diz aqui, Ele preparou de antemão, ou seja, Ele preparou antes. Antes do problema, tinha solução. Antes da doença, tinha cura. E Ele preparou para que nós, em Cristo, fizéssemos boas obras. Ou seja, a paternidade de Deus, mais do que natural, é espiritual. Capítulo 1 também de Efésios, o verso 3, diz isso, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, em Cristo. A paternidade de Deus é espiritual, ou seja, mais do que ser seu pai naturalmente, Ele é o seu pai espiritualmente. Mas tem uma terceira diferente definição da paternidade de Deus, dessa proximidade, desse relacionamento com Ele. Lá em Romanos, se você puder abrir capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 15, olha o que diz aqui, Romanos capítulo 8, verso 15, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, presta atenção aqui, mas recebestes o espírito de adoção. A nossa paternidade, mais do que natural, mais do que espiritual, é uma paternidade de adoção, adotiva. Nós somos filhos da ira quando nascemos nesse mundo. A gente gosta do pecado, da sujeira, mas Deus, Ele nos faz sermos filhos outra vez. Por isso, nós fomos adotados por Ele. Eu não sou filho adotado, pelo menos eu acho, né? Não sei se é o seu caso. Talvez você seja um filho adotado. E pode ser que em algum momento você viveu um conflito, pensando o seguinte, olha, eu sou adotado, meus pais me abandonaram. Deixa eu te dizer, o amor na Bíblia de Deus para conosco, os seus filhos, ele é expresso na imagem da adoção, que é um amor ainda muito maior, sabe por quê? Deus nos escolheu. Os seus pais, ainda que sejam adotivos, eles escolheram você, o seu pai te escolheu. É por isso que a nossa paternidade também é adotiva. Está lá em Efésios 1, verso 5. Olha só que interessante o que aparece aqui, Efésios 1, o verso 5. Diz assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. A paternidade que Deus tem para conosco é uma paternidade de adoção. Só que mais do que uma paternidade de adoção, você também tem uma outra paternidade que a Bíblia conta. E se você puder ir comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 1, final do verso 3 e começo do capítulo 4, do verso 4, perdão, você vai encontrar a segunda carta de Pedro, capítulo 1, final do verso 3 e começo do verso 4. Diz assim, Ele nos chamou pela sua ou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Olha só que interessante isso daqui. Deus nos chamou para a sua própria glória. Mas ao nos chamar para a sua própria glória, Ele está dizendo o seguinte, que nós nos tornamos coparticipantes. Ou seja, nós passamos a fazer parte dessa família, ter a mesma natureza. Porque a paternidade que Deus tem para conosco é uma paternidade especial, é gloriosa, ou seja, Deus tem um objetivo, Ele quer que eu seja o seu filho e isso seja motivo para a glória do seu nome. Agora tem um detalhe interessante, os que rejeitam essa paternidade, quando você vai lá em João capítulo 8, verso 44, eles chamam o próprio Satanás de pai. Ou você chama Deus de pai, ou sobra um outro lixo para ser o seu pai. João 8, 44, diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai,
e quereis satisfazer-lhes os desejos. Olha só que coisa terrível. Se eu não quero fazer de Deus o meu Pai, o que sobra para mim é isso aí, essa porcaria, o coisa ruim. Deus nos livre disso. Que você entenda que é filho de Deus, para viver a terceira realidade da paternidade. Mais do que a paternidade vir antes que a divindade, ou a paternidade nos aproximar de Deus, no relacionamento pessoal, paternal, fraternal, a paternidade nos dá uma grande família. Olha só que interessante, lá em Mateus 6, verso 9, na oração dominical, na oração do Senhor, diz assim, Pai, qual o detalhezinho que vem na sequência? Nós. Você percebeu que aqui nós temos uma disposição coletiva, ou seja, ele não é pai meu ou meu pai. Jesus não ensinou você a orar assim, meu pai. Não, ele ensinou você a orar Pai Nosso. Por quê? Tem um detalhe bem interessante aqui, porque a frase Pai Nosso demonstra que nós temos uma disposição coletiva, nós temos família, nós temos irmãos. A oração não ensina aquele que ora a orar meu Pai, porque nós temos um Pai que possui muitos filhos, por isso ele é Pai Nosso. A oração não me ensina a pensar em mim como sendo o único, exclusivo. Ela não me impulsiona numa direção apenas vertical, olhando para cima, me relacionando com Deus. Se eu sou filho de Deus, a oração me impulsiona também numa direção horizontal. Ou seja, eu estou ligado com meu Pai, eu sei que eu tenho irmãos e eu procuro esses irmãos. É por isso que tem a igreja, porque é na igreja que os filhos vão compreender quem são os irmãos e vão aprender a se relacionar uns com os outros. Você está entendendo? Se você depois da pandemia não conseguiu voltar à igreja, deixa eu te dizer, você tem uma família lá, precisa de você. São irmãos que precisam do seu abraço, do seu aconchego, do seu cuidado. Ficou muito confortável, né? Ficar em casa. Mas se você está ficando em casa, é porque você está chamando a Deus de meu Pai. Você não está chamando Ele de Pai Nosso. Eu tenho uma luta com a minha igreja. Que tem gente que não quer ir. Quer ficar em casa. Se eu faço a oração do Pai Nosso, eu não apenas reconheço que eu tenho um pai, eu reconheço que eu tenho uma família. A gente tem que abraçar. Abraçar todo mundo. Inclusive pessoas que são diferentes. Por exemplo, a gente tem que acolher as pessoas que têm uma opção sexual diferente. É difícil para alguns fazer isso. A gente tem que abraçar e acolher as pessoas que têm, por exemplo, uma atividade na noite. Você já pensou? Chegando dentro da igreja, um monte de gente que trabalha na noite, a gente tem que acolher. A gente tem que acolher as pessoas que são carentes. Nós temos que acolher os pobres. A gente tem que acolher os ricos. A família de Deus é o maior exemplo de diversidade. Porque Deus não quer uniformidade, Ele quer diversidade. Mas na diversidade, Ele quer unidade. Você está entendendo? Na oração do Pai Nosso, eu entendo a importância da minha família. E eu entendo que eu não posso deixar de congregar. Eu tenho que estar lá na igreja. Algumas coisas importantes que eu aprendo na igreja. Primeira, João 13, o verso 35. Olha só aqui, João capítulo 13. Por que é importante eu ter uma família, eu ir à igreja? João 13, 35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu tenho que manifestar amor. Além do amor, o que eu tenho que fazer? Romanos 15. Vá guardando aí, Romanos 15. Olha só o que diz aqui Romanos 15. Se você achou, o verso é o verso 7. Diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros,
como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então veja, eu preciso expressar amor, mas eu também preciso expressar interesse pelos meus irmãos. Uma terceira coisa que eu tenho que fazer na igreja, que é a família de Deus. Gálatas 6, o verso 2, diz assim: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que isso significa? Que eu também tenho que manifestar cuidado. 3 coisas básicas: amor, interesse e cuidado. Assim, a família de Deus se torna um lugar onde o Pai é nosso e Ele faz maravilhas. Você precisa de uma igreja. Então é o seguinte, vou fazer um desafio. Procure uma igreja adventista. Eu não sei onde está não, pastor. Entre no site encontreumaigreja.com. Lá, nessa igreja, você vai descobrir uma família. Quando você chega lá, você diz assim, olha, o pastor Robson do programa Está Escrito falou para eu vir aqui, que aqui está minha família. Ali está a família que Deus te deu. Ela pode ter defeito, ela pode não ser o que você imagina, ou o que você gostaria, mas é a sua família. E juntos vocês vão crescer, até que finalmente o Pai, que é nosso, se manifeste no nosso meio. Amém por isso? Eu quero mostrar agora, dentro do Pai Nosso, a quarta e última realidade da paternidade de Deus. Essa aqui é muito importante. A paternidade de Deus, capítulo 6, o verso 9. O Pai, que antes de ser Deus é Pai. O Pai que é próximo porque Ele é nosso. O Pai que me dá uma família porque Ele não é meu Pai, Ele é nosso Pai. Esse Pai, Ele está nos céus. Veja, a palavra está nos céus não indica especialmente que Ele está restrito lá, o lugar da habitação de Deus. Até quando a gente ouve uma oração assim, Pai nosso que estás nos céus, parece distante, né? Está longe, Ele não me ouve, parece que eu tenho que gritar, ei Pai! Não. A frase está nos céus, ela indica a autoridade de Deus, o seu poder. Sabe por quê? É lá no céu que está a sede do governo de Deus. Lá está a sala de máquinas. Se a gente for analisar pela Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, o verso 18, diz assim, literalmente, olha, mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Será que Deus habitaria aqui com os homens na terra? Olha só o que diz aqui a resposta a essa pergunta. Eis que os céus e até o céu dos céus, o segundo céu e o terceiro céu, o céu estelar e o céu celestial, nenhum desses lugares, diz aqui o texto, podem te conter, quanto menos esta casa. Olha, a maior de todas as maravilhas é que Deus nos deu condição de sermos chamados os seus filhos. Ele não pode ser restrito a um lugar. Deus, Ele vai muito além de tudo isso. Deus é infinito, Ele é grande, mas Ele é grande em poder, Ele é grande em autoridade. Eu quero contar aqui para você uma história. Essa história, ela reflete um pouquinho da grandeza de Deus. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, eu pensava assim, meu pai é o homem mais forte do mundo. Ele é o mais rápido. Eu olhava para o meu pai e eu pensava assim, que homão. Ele era grandão, uma mãozona pesada. E toda vez que ele me abraçava, assim, ele me acolhia, eu pensava, puxa, eu estou protegido. Um dia eu fui assaltado, quando voltava da escola para casa. E eu cheguei em casa chorando, frustrado, porque tinham roubado a minha bolsa, tinham roubado o meu tênis. E eu não quis falar para ninguém, corri para o quarto, me escondi. Aí, meu pai percebeu que tinha alguma coisa errada. E ele veio conversar comigo. Eu não queria contar, mas ele me fez contar. Consegui abrir o coração para ele.
Falei, pai, me assaltaram, um grupo de meninos estavam lá, passei, eles levaram as minhas coisas. Ele falou, onde é que eles estão? Ele me pôs dentro do carro dele, um Corcel 2. Era o batimóvel do meu pai. E a gente foi à procura dos bandidos, dos assaltantes. Não demoramos muito até que a gente conseguiu encontrar. E quando eles viram que eu estava dentro do carro e meu pai estava dirigindo, eles ficaram com medo e eles correram. E começou uma perseguição. Meu pai com o Corcel 2 acelerando, até que ele encurralou o rapaz que tinha me roubado. Ele desceu do carro, eu desci também. Meu pai pegou o rapaz pelo colarinho e disse assim, cadê as coisas do meu filho? Ele falou, não fui eu não, senhor, que roubei seu filho. Eu saí do carro, estufei o peito e disse, foi ele sim, pai. Criei coragem. Depois de um tempo ele confessou, foi até onde estavam as minhas coisas, ele entregou. Meu pai disse assim, ó, eu sei onde você mora. Se você fizer alguma coisa com meu filho, eu volto aqui. Aquele menino, ele passou a ter medo, não é daquele moleque pequeno, fracote, ele passou a ter medo do meu pai. A coisa mais linda da Bíblia, queridos, aparece aqui, na primeira carta de João, capítulo 3, o verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor é esse? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, nós somos filhos de Deus. Se o Pai, que é nosso, está nos céus, Ele tem poder, Ele tem autoridade. E se somos filhos dEle, o diabo usurpador, ele está encurralado. A glória de Deus prevalece sobre a sujeira do pecado. O amor superabunda onde o pecado abundou. A fraqueza desaparece diante da força. Porque Ele é o nosso Pai. A gente não precisa ter medo de nada. Jesus, quando ensinou essa oração, Ele queria colocar essa certeza aqui, olha, dentro do seu coração. Ele queria que você confiasse, que você não tivesse medo, que você dependesse apenas e exclusivamente desse Pai de amor. Você entende que é filho de Deus? Talvez você esteja questionando a paternidade do Senhor na sua vida. Mas eu queria te convidar a olhar para esse Pai maravilhoso. Eu quero te convidar a você colocar sua confiança de novo nele. Ele não frustra nenhum dos nossos sonhos. Ele vai cuidar de você, da sua família, da sua dor, do seu sofrimento, dos problemas. Aceite-o como seu Pai. Nós vamos agora ouvir uma música. Enquanto você ouve essa música, pela fé, segura com a sua mãozinha pequena nas mãos desse Deus. Pega na mão de Deus e vai dar certo. Depois da música, eu quero fazer uma bênção final aqui para você e para a sua vida. Espírito em minha alma.
Espírito em mim. Quando Cristo intercede, quando oro em contrição, dou-lhe toda minha vida, põe o Espírito em mim, põe o Espírito em minha alma, faz-me santo ao teu ver, faz-me puro e limpo, livre do pecado, põe o Espírito em mim. Não desejo ofender-te, viverei pra te agradar e no coração guardar-te, põe o Espírito em mim, põe o Espírito em minha alma, faz-me santo ao teu ver, faz-me puro e limpo, livre do pecado, põe o Espírito em mim, Jesus. Ei, você não é bastardo, não. Você não é filho de qualquer um, não. Você é filho de Deus. Ele é seu pai. Se você está achando que as coisas estão dando errado, tenha certeza que a sua vida não está pior que a vida de Jó. E eu quero te mostrar uma coisa aqui, ó. Jó 42, o verso 2. Sabe o que diz? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que Jó entendeu no final da vida é que o pai que ele possuía era um pai que não falha, que os seus planos acontecem, ainda que seja em meio a dor, em meio a problemas, em meio a dificuldades. Esse pai não falha. É um pai poderoso, que cuida para que tudo demonstre a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Então, ó, para de chorar, para de duvidar, comece a orar, comece a pedir para, como Jó, dizer o seguinte: Senhor, eu ouvia falar de Ti, mas agora, ó, os meus olhos Te veem. Esse Deus é grandioso. Esse Deus é poderoso. Ele quer se relacionar com você. Ele quer trazer você para bem pertinho do coração. Agora você não está aqui olhando para uma televisão apenas. Você está olhando para os olhos de Deus. E Ele consegue ver você. Ele enxerga aí onde você está. O ambiente que você está, Ele consegue se apresentar aí, Ele está aí com você. Ele está dentro da sua casa. Ele está enquanto você chora, enquanto você se desespera, Ele segura a sua mão e diz assim para você: filho, eu estou aqui, você não está sozinho, confia. Confia nesse Pai. Se entregue a esse Pai. Posso orar com você? Vamos orar. Ó Pai nosso, que estás nos céus. Tu és um Deus
poderoso, mas é um Pai de amor. Nós aceitamos o Teu amor, nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor, a partir de agora, nos carregue em Teus braços poderosos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que alegria poder chegar ao final do programa com você, com a certeza de que temos um Pai que nos ama. Mas não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.